Hoje nós vamos estudar o capítulo 19 de O Livro dos Médiuns. É o nosso tema número 6. Capítulo 19, tema número 6, papel do médium nas comunicações. Ou seja, como é que nós nos sentimos, como é que são as nossas sensações, como são os nossos pensamentos, como se dá o processo de comunicação mediúnica, mais ou menos isso que nós vamos ver hoje, e que é muito importante, porque é algo prático para o médium, diz respeito a como nós sentimos a aproximação dos espíritos, como é que nós nos relacionamos com eles, no trabalho de serviço no bem, o trabalho da mediunidade. Allan Kardec vai dizer que no momento em que exerce a faculdade, o médium se acha no estado de crise mais ou menos pronunciado. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que no momento do fenômeno mediúnico, da comunicação, o médium, ele não é a mesma pessoa de antes. E por que não? Vamos lembrar que todo fenômeno mediúnico, ele pressupõe a participação do médium, que não é simplesmente um aparelho, um instrumento, um objeto, mas ele é uma pessoa que também pensa, sente, tem sensações, que tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem o seu grau evolutivo, tem a sua biologia, e ele vai colaborar não só com a sua vontade, com a sua entrega, com seus sentimentos e pensamentos, mas ele vai colaborar também com os seus fluidos, especialmente pelo perispírito. Todo fenômeno mediúnico requer o envolvimento pelo perispírito. Canal de comunicação é feito pelo perispírito. Então, nós temos o médium com todas essas propriedades, qualidades, e nós temos o espírito, que também tem seu perispírito, obrigatoriamente, também tem os seus fluidos, também tem os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas qualidades, os seus problemas. E alguns fenômenos têm também a participação mais intensa do fluido cósmico universal. O que nos interessa aqui é esse contato mais direto entre o espírito e o médium, através das comunicações, das manifestações inteligentes, que é o nosso dia a dia, que é o nosso trabalho na atualidade. Ou seja, o que é que vai acontecer comigo quando eu estiver exercitando a mediunidade? É isso que nós queremos saber, é isso que os médiuns iniciantes querem saber. Como é que eu vou me sentir? Como é que eu vou perceber o espírito? O que é que o espírito vai passar para mim? Então, são essas as perguntas, são essas as dificuldades que normalmente os médiuns iniciantes têm. E que faz parte natural das preocupações, das dificuldades de quem está começando com a mediunidade. Qualquer atividade é assim. Eu vou para a faculdade, eu tenho as dificuldades do aprendizado. Começo a trabalhar, tenho as dificuldades do trabalho. Todo mundo é assim. Então, o médium iniciante não deve ficar muito preocupado. Nós já falamos oportunamente que o importante para o médium iniciante
é ele buscar uma casa espírita, nunca tentar trabalhar, desenvolver, educar a sua mediunidade, ter experiências mediúnicas sozinho, no lar, com pessoas que não têm nenhuma base da mediunidade. Então é preciso buscar o centro espírita, que seja um centro espírita organizado, sério, que estude Kardec e que tenha muito respeito pelas pessoas, ou seja, pratique a caridade em todos os sentidos. Além disso, é indispensável ao médium iniciante que ele estude a teoria primeiro. Isso está lá em O Livro dos Médiuns. É uma orientação de Allan Kardec, que ninguém deve se dar a exercitar a mediunidade sem saber o que está fazendo. É imprudência isso. O iniciante com a mediunidade que resolva trabalhar poderá se machucar, poderá sofrer, poderá prejudicar pessoas, se comprometer. Então, a recomendação da doutrina espírita é que nós procuremos sempre um centro espírita bem organizado. Há uma dificuldade aí, porque, como na doutrina espírita nós temos liberdade, doutrina espírita, ela não tem uma hierarquia, ela não tem um chefe. Cada grupo, cada pessoa vivencia a mediunidade conforme a sua compreensão. Então, é preciso que o iniciante procure ter um cuidado, né? Usar o bom senso, usar a razão, observar, né? Se perceber os excessos, os abusos, algo mais esotérico, algo mais fantasioso, algo que não seja isento de interesses pessoais, é melhor, então, procurar uma outra casa. Então, o médium iniciante, às vezes, tem esse problema, ele acaba caindo numa casa espírita que tem problemas no exercício. É bom procurar, né? Vai visitar uma casa, visita outra, conversa, assiste, né? Vê como é que o pessoal trabalha. Então, o Grupo Espírita Jesus de Nazaré, no nosso pensamento, trabalha com a mediunidade, como em todas as demais atividades, com seriedade. Nós estamos ali pensando no nosso crescimento espiritual, na nossa felicidade, no bem-estar de todos. Costumamos dizer que nós temos uma preocupação muito grande com o médium iniciante, para protegê-lo, para ajudá-lo, para que esse início das atividades seja feito assim com mais tranquilidade possível, sem grandes medos, sem muita dúvida, de tal maneira que o exercício da mediunidade possa lhe ser útil inicialmente. Lá na primeira aula, no primeiro tema, nós conversamos sobre mediunidade, sobre médiuns, e falamos que a mediunidade tem por objetivo auxiliar o médium no seu crescimento espiritual, porque toda mediunidade tem por fim a prática do bem. Quando nós nos desviamos, nós nos comprometemos. Então, a mediunidade, ela serve ao médium. Nós que trabalhamos com mediunidade, em qualquer área, somos os mais beneficiados pelo trabalho no bem que fazemos ao próximo, desencarnado ou encarnado. Então, no momento em que o médium está sendo envolvido pelo espírito, ou quando ele está numa situação de necessidade, ele entra num estado, vamos dizer assim, alterado de consciência. O médium, ele tem uma facilidade de expansão perispiritual, que envolve, inclusive, a aura. O médium, ele é sensitivo, ele é uma antena psíquica. Ele não só irradia os seus fluidos, os seus pensamentos, inclusive para o mundo espiritual, mas ele também recebe. E é necessário que seja assim,
para que ele possa perceber as necessidades e, percebendo, poder ajudar. Então, o médium deve ser um instrumento de Jesus, da espiritualidade, no socorro às dores, às aflições. Ele é um instrumento de consolação. Então, quando ele está envolvido em percepções espirituais, em percepções de vibrações, ele se altera naturalmente. Essa alteração, ela pode se dar em alguns aspectos. Ele pode, por exemplo, se alterar no pensamento, porque o espírito vai estar passando pensamentos que não são deles, do médium, são do espírito. Podem ser pensamentos de tristeza, de alegria, de dúvidas, de medo, de angústia. Todos os sentimentos e os pensamentos que nós temos aqui acompanham também o espírito desencarnado. E ao se comunicar, ao ter contato com o médium, o sensitivo, ele poderá passar para o médium esses pensamentos, acompanhados de sentimentos, acompanhados de sensações que ele experimenta no mundo espiritual. E o médium vai sentir isso aí, com mais ou menos intensidade, dependendo das conexões que são estabelecidas, né? Pensamento a pensamento, aura a aura, perispírito a perispírito. E é importante que o médium ele tenha a preocupação constante do autoconhecimento. Por quê? Porque ele precisa se conhecer para poder identificar se é dele ou não aquele tipo de pensamento, de sensação, de emoção que ele está sentindo no contato com pessoas, com ambientes, ou mesmo na reunião mediúnica. Então, o autoconhecimento proposto pela doutrina espírita é indispensável para que eu me torne um médium melhor, um médium mais seguro da tarefa que deve realizar. Então, antes mesmo de nós começarmos o trabalho, o exercício da mediunidade, os primeiros passos têm a ver exatamente com isso. A eu estar voltado para mim. Até porque decorre lá do mandamento de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu preciso me amar, eu preciso me conhecer, eu preciso me perdoar, eu preciso querer evoluir. Então, ter um olhar para mim, para me conhecer, saber como eu sou, o que eu sinto, quais as minhas emoções, quais as minhas preocupações, é necessário para que eu me torne um médium mais seguro, um médium mais experimentado. Com isso, ele poderá enfrentar as fases do fenômeno mediúnico, do transe mediúnico, da comunicação, seja qual for o termo que nós utilizemos, identificando e percebendo cada momento que vai culminar, que vai terminar exatamente na manifestação. A literatura ela apresenta algumas fases, alguns procedimentos. A primeira fase seria da atração. O que significa isso? São os primeiros contatos, as primeiras ligações fluídicas que se estabelecem entre o espírito e com o médium, o espírito e o médium. Essa atração, ela pode se dar por vários motivos. Pela necessidade do espírito. Às vezes acontece sem mesmo o espírito saber disso. Pode acontecer por uma súplica do espírito ao identificar
que o médium, que a pessoa tem possibilidades mediúnicas, que tem mais sensibilidades, que consegue percebê-lo, então ele pode querer estabelecer esse contato e se aproximar e começar a proceder essa aproximação, essa atração, essa ligação fluídica pelo pensamento. E o médium, percebendo isso, ele vai começar a sentir alguma coisa. Essa atração, ela pode acontecer dias antes da reunião mediúnica, por exemplo. E é bom o médium saber disso, por quê? Para poder identificar, perceber que o que ele está sentindo de diferente pode ser já um processo que vai levar ao atendimento espiritual numa reunião mediúnica. Porque se eu não estou atento a isso, se eu não sei que essa atração pode acontecer alguns dias antes, eu vou ficar imaginando, eu estou doente, por que será que eu estou pensando isso? Será que foi algum problema? Bom, pode ser também problemas pessoais, próprios nossos, pode ser problemas físicos, mas o médium, com o tempo, com a experiência, ele vai sabendo distinguir uma coisa que é propriamente dele ou que seja uma influência espiritual. Nós sabemos de companheiros que, passando mal no dia ou antes, toma remédio, às vezes procura médico, quando o problema era de natureza espiritual. Então, eu saber disso, eu me conhecer, vai facilitar que eu tenha esse bom senso, essa razão de eu conseguir perceber que já estou sendo envolvido para o atendimento espiritual. Essa atração, ela pode ser espontânea, natural, ou ela pode ser provocada. E o que significa isso? Significa que, algumas vezes, os nossos mentores, os dirigentes das reuniões mediúnicas, eles promovem ligações fluídicas com antecedência, para que o espírito já comece a ser atendido por aquela ligação com o médium, não só no sentido dos fluidos humanos, vitais, que o médium passa para ele, mas também já pela própria espiritualidade, pelos próprios pensamentos do médium. Nós sabemos que o médium é o primeiro enfermeiro ali do espírito que vai se comunicar. Daí o preparo que o médium deve ter. Médium não é médium de reunião mediúnica. Claro que existem aqueles que, agora é a hora da reunião mediúnica. Mas não é assim. O médium, ele precisa se conscientizar de que a faculdade é permanente, de que a todo momento ele está em conexão espiritual e que ele pode ser convidado a qualquer instante a servir. Então, se preparar somente no dia da reunião mediúnica, ou alguns minutos ou horas antes, é alguma coisa, mas não é tudo. Ou seja, o médium é convidado a se tornar melhor, a mudar a vida. Não significa deixar de ter vida social, mas ter uma conduta pessoal mais compatível com a sua atividade sublimada, que é a mediunidade. De se tornar instrumento dos bons espíritos,
Então, eu não posso dizer assim, hoje não é reunião mediúnica, então eu vou me aproveitar de tudo, vou comer, vou beber, vou fumar. Não é assim. O médium deve estar se preparando cada vez mais para ser um bom companheiro de trabalho dos amigos espirituais. Então, os espíritos podem fazer isso, provocar os vínculos iniciais, tanto em benefício do espírito, como em benefício do próprio médium, às vezes para atenuar algumas sensações mais difíceis, alguns sentimentos mais complexos, que o espírito possa estar passando para o médium. Por exemplo, imaginemos um espírito suicida que está carregando ainda fluidos pesados, sentimentos de medo, de revolta ou rebeldia. Então, às vezes, para atenuar essas sensações e sentimentos, a espiritualidade faz ligações fluídicas que no início são mais sutis, são mais tênues, mas que o médium começa a sentir o mal-estar, o pensamento, que pode acontecer antes, pode acontecer no dia e pode até acontecer na própria reunião mediúnica, dependendo das necessidades de cada espírito comunicante e do próprio médium. Muitas vezes nós estamos na parte teórica ou na parte do estudo da mediunidade e o médium começa a sentir uma maior intensidade de tudo aquilo que ele já havia sentido. Porque aí começa a aproximação. Então, a segunda fase que da aproximação, ela pode acontecer horas antes da reunião, ali no dia, pode acontecer minutos antes da reunião, ou pode acontecer na própria reunião, enquanto se está iniciando com a prece, com a mensagem, ou outro médium está permitindo a manifestação. Ou seja, na atração, os laços fluídicos eram mais leves. Na aproximação, se apertam, para chegar no ponto culminante da própria manifestação, que é o envolvimento. Então, o envolvimento é quando o espírito se aproxima mais do médium, intensifica mais os pensamentos, os laços fluídicos se apertam, a própria espiritualidade interfere para facilitar com as suas possibilidades espirituais, para que aconteça a manifestação. Bom, aí entra um trabalho do médium de disciplina. Porque às vezes você está na reunião e antes que você estivesse envolvido, um outro espírito está se manifestando por um outro médium. Então, enquanto um outro espírito está se manifestando, o médium, que está ali naquela aproximação, quase no envolvimento, ele precisa exercitar a sua vontade de acalmar o espírito, disciplinando-se para esperar o momento adequado para a sua manifestação. Muitas vezes, isso é angustioso para o médium, porque ele está ali sofrendo, vamos dizer assim, com o envolvimento espiritual. Mas terminou a comunicação do companheiro, do outro médium, é o momento dele, então, permitir a manifestação do espírito que o envolve naquele momento. Bom, neste capítulo do papel do médium nas comunicações, Allan Kardec vai conversar um pouco com a espiritualidade, perguntando a respeito
da comunicação de vivos. Ou seja, uma pessoa viva pode dar uma comunicação? Pode também. Imaginemos aí que a pessoa esteja em coma ou ela esteja dormindo. É possível que o espírito encarnado possa dar uma manifestação. Mas Kardec vai também questionar sobre a possibilidade de uma comunicação do próprio médium. E a resposta é que sim. Então, nós vamos verificar que há uma diferença. Quando nós falamos de comunicação mediúnica, nós estamos falando de participação de um espírito terceiro, desencarnado. Na comunicação do próprio médium, a pessoa viva do médium, o que nós temos aí é um fenômeno que é anímico, ou seja, a própria alma do médium é que está se manifestando. Como é que acontece isso? Bom, em algum estado alterado de consciência, provocado às vezes por uma situação pessoal do médium, também estimulado pelo momento especial que é a reunião mediúnica, de prece, de silêncio, às vezes de música, de penumbra. Esse ambiente pode permitir que o próprio médium se exteriorize em espírito, entre em contato com lembranças de vidas passadas, e nesse estado alterado de consciência, ele acabe trazendo para a manifestação, para a fala, certas experiências de outra reencarnação, mesmo uma outra personalidade. Então, a isso, na atualidade, se chama de animismo, ou seja, não tem um espírito ali participando. Como é que o dirigente vai trabalhar com isso? Vai trabalhar como realmente se fosse um espírito desencarnado. Porque a necessidade, se o fato acontecer, se o fato está acontecendo, é porque era uma necessidade daquela pessoa que está ali. Não vamos chamar de médium, do participante da reunião. Uma outra possibilidade é de acontecer uma espécie de catarse. Na psicologia humana, existem algumas situações de mudança de pensamento, de envolvimento, e que às vezes nós acabamos exteriorizando conteúdos íntimos. Muitas vezes que nós não estamos ali nem nos dando conta disso, e acabamos colocando para fora aquilo que nós estamos sentindo, pensando, as nossas emoções. O participante da reunião pode estar vivenciando uma situação pessoal bastante delicada, bastante comprometida, um estado de perturbação. E aí, naquele momento, como é muito, às vezes, sutil o pensamento do participante e o pensamento do espírito, ele acaba achando que aquele turbilhão de emoções, de pensamentos que estão vindo naquele momento são do espírito e não dele. Em qualquer que seja a situação, o dirigente, ele poderá perceber que se trata de uma manifestação do próprio participante se ele tiver um contato maior, mais próximo com o participante, conhecendo a vida dele, conhecendo a maneira de falar, de expressar, a sua cultura. Tudo isso pode ajudar o dirigente a perceber que se trata de um animismo. E aí, ele vai, em particular,
tentar ajudar o participante a trabalhar essas dificuldades que ele está vivenciando. Vejamos que aqui não se trata de uma fraude, de uma enganação. O participante ele não está fingindo uma manifestação, como às vezes pode acontecer. Não, ele está manifestando algo que é sincero, embora ele não tenha, às vezes, a disciplina, o controle do que está acontecendo naquele momento. Mas é um companheiro que deverá ser ajudado com evangelho, com muito carinho, com muito respeito. Nas manifestações mediúnicas, no transe mediúnico, Kardec vai dizer que a afinidade entre o espírito e o médium facilita a comunicação e a sua fidelidade. Ou seja, quanto mais sintonia existir entre o espírito e o médium, mais fácil vai ser a manifestação, o processo de comunicação. Mas sempre quando nós falamos disso, algumas pessoas ficam preocupadas pensando, puxa, mas se manifestar um espírito grosseiro, violento, será que eu sou da mesma natureza que ele? Não. O que nós estamos dizendo aqui é que quanto mais afinidade, melhor será a comunicação. Seja no nível mais grosseiro, ou seja no nível mais elevado, mais sublimado. Acontece que, no fenômeno mediúnico, o médium, ele potencializa as possibilidades de comunicação. Ele estende a mão. A vontade dele age como um instrumento de ligação com o desencarnado. Aqui na Terra, todos nós temos pontos de contato, né? Porque todos nós somos espíritos inferiores, lá na classificação de Allan Kardec. Então, todos nós temos um pezinho na inferioridade, para não falar uma perna inteira, né? Mas todos nós temos algum ponto de contato com os espíritos, mais ou menos. E esse ponto de contato, ele já é suficiente para ser potencializado pela nossa vontade, ou seja, nós irradiamos a alma, irradiamos o perispírito, os nossos fluidos, e isso estabelece o contato com o espírito e permite a comunicação. Então, não é porque um espírito violento, malvado, entre aspas, se manifesta, é que eu sou tão malvado contra ele. Nós sabemos que o André Luiz, por exemplo, ele teve que fazer um estágio com Chico Xavier para estabelecer essa afinidade, porque o trabalho que o André Luiz ia fazer com o Chico, ele precisava, né, de haver muito entrosamento, muita sintonia, para que o pensamento do André Luiz pudesse ser muito bem recebido pelo Chico. E mesmo assim, mesmo quando nós somos um médio seguro, médio experimentado como o Chico, às vezes, né, alguma coisa tem mais dificuldade. No livro O Consolador, houve um questionamento sobre uma pergunta, aliás, sobre uma resposta, que foi formulada pela Federação Espírita Brasileira. E o Emmanuel fez uma alteração dizendo que foi um problema de filtragem mediúnica. Então, se isso pode acontecer eventualmente ou raramente com Chico Xavier, conosco pode acontecer com muito mais facilidade. Né? Nós interferimos muito nas manifestações mediúnicas. Isso é uma pergunta também de Allan Kardec. Nas manifestações mediúnicas, há uma boa parte de nós mesmos na manifestação, porque o espírito vai se utilizar da nossa memória, da nossa cultura, das nossas possibilidades de expressão. Mesmo das nossas emoções, das nossas sensações,
né? Há um conjunto, há uma ligação de perispírito com perispírito. E o conteúdo que o espírito se utiliza para manifestar-se, salvo alguns casos especiais, é o nosso próprio conteúdo. Então, quanto mais facilidade, quanto mais afinidade existir, maior será a facilidade de comunicação. Na medida que nós vamos nos tornando mais seguros, mais disciplinados, mais experientes, nós vamos interferindo menos na manifestação do espírito. Nós vamos deixando que ele se aproprie de nossas possibilidades, embora estejamos ali vigilantes com o nosso pensamento, porque hoje o médium inconsciente, o médium mecânico, na psicografia, por exemplo, são mais raros. Hoje nós estamos vivendo um momento de parceria, em que o médium precisa aprender com as manifestações. Então, hoje, normalmente, o médium é consciente ou semi-inconsciente, ou consciente, para que ele tenha uma participação efetiva na manifestação mediúnica. Ele exerce o controle sobre as atitudes do espírito, sobre a palavra do espírito, para poder auxiliar o espírito e auxiliar a espiritualidade também no processo. Então, quanto mais eu tiver de bagagem espiritual, intelectual, cultural, quanto mais equilíbrio emocional, sentimental eu tiver, mais eu vou poder contribuir de maneira proveitosa para o atendimento e socorro do espírito. Nós tivemos algumas experiências de dificuldade de atendimento de espírito, exatamente porque o médium se deixa envolver, se entregar, né, totalmente ao fenômeno, sem exercer a sua disciplina. Então, é preciso que o médium ajude, e ele se ajuda ajudando, se preparando antecipadamente para a vida. O melhor médium é a melhor pessoa. Então, eu não posso imaginar que só o fato de eu participar de uma reunião mediúnica é ali que eu vou desenvolver, educar a minha mediunidade. A reunião mediúnica é apenas uma etapa, é apenas um momento da minha mediunidade. Voltando a dizer, a mediunidade é uma faculdade permanente, que nós exercitamos a todo momento. E a qualquer momento, nós podemos ser chamados ao trabalho em favor do próximo. Então, quanto mais cultura eu tiver, melhor vai ser a minha contribuição para a comunicação. Allan Kardec vai dizer sobre a xenoglossia, uma palavrona, né? Xeno é de estrangeiro. Então, xenoglossia é a comunicação em outro idioma. Como é que acontece isso? O espírito, que se expressa numa língua, ele vai se manifestar pelo médium falando na mesma língua, transmitindo o mesmo pensamento naquela linguagem dele, que está acostumado a se expressar. Então, vamos imaginar um espírito francês que venha para o Brasil, desencarnou lá, por algum motivo está no Brasil, ele está habituado a falar o francês, não sabe se expressar de outra maneira, ele se aproxima de um médium e ele vai se expressar em francês. O médium, então, no caso da xenoglossia, ele consegue falar em francês. Como isso é possível? Nós dissemos há pouco que o espírito se apropria do conteúdo do médium. Então, para que o espírito francês fale em francês para um brasileiro, o médium brasileiro precisa ter o conhecimento da língua armazenado. Ou desta vida, aprendeu francês, ou
falou francês, aprendeu francês em outra reencarnação. Porque esse conteúdo fica armazenado na mente, na memória definitiva, que é a nossa mente. Essa é a possibilidade. Porque se ele tiver que falar em francês, através do médium, que não tem a bagagem, ele vai ter muita dificuldade. Ele vai ter que repetir sonoricamente a palavra que ele quer expressar. Então, os espíritos dizem que não vale a pena, porque isso é muito difícil. É como se você tivesse que pegar na mão de uma criança para ajudá-la a escrever. Existe uma diferença entre a xenoglossia e a comunicação pelo pensamento. Então, pode acontecer, em havendo sintonia, em havendo afinidades, em que o espírito, que seja francês, possa se expressar em português pelo médium. No caso, o pensamento ele vai ser decodificado pelo médium em espírito e o médium vai se expressar traduzindo a mente do espírito em palavras da própria linguagem, no caso do português. Porque nós sabemos que o pensamento ele não é simplesmente uma sequência de palavrinhas. Quando eu penso, e eu posso pensar palavras, mas eu penso imagens também. Quando eu falo alguma coisa, eu vi um acidente, ou eu morri assim, naturalmente a minha mente está se recordando daquele momento, que foi um atropelamento, que foi um assassinato, e aí o médium vai decodificar esse pensamento. Aqui não é xenoglossia, aqui é uma comunicação, uma decodificação de um espírito estrangeiro que vai falar na língua do português, traduzido pelo médium. Isso vem explicar muitas vezes porque o médium fala assim, o espírito era estrangeiro, era um alemão, mas ele entendeu que o espírito alemão quis passar, não com as mesmas palavras, mas com o mesmo sentido, e que vai servir para ajudar também aquele espírito de alguma maneira. Muito bem, na síntese do capítulo, era mais ou menos isso que nós tínhamos que conversar, e agora nós estamos aí abertos para a contribuição de todos vocês, ponderações, perguntas, fiquem à vontade. Só abrir o microfone e perguntar. Alguém que é médio já teve essa experiência? Donizete, boa noite. É Cleomara. Oi, Cleomara, boa noite. Eu tenho uma dificuldade, na verdade, como aprendiz, no momento do passe, porque se chega alguém, digamos assim, que ela está acompanhada, eu tenho a sensação de tudo que aquele espírito está sentindo. E às vezes, para mim, é incontrolável aquela sensação. Bem, eu sei que é típico de médium aprendiz, digamos assim, mas é uma sensação tão assim forte que eu não consigo controlar a sensação, seja assim, se a pessoa estiver emocionalmente abalada, ou é choro, ou é raiva, eu consigo na hora do passe sentir tudo aquilo que essa pessoa está sentindo. E aí, como eu consigo controlar esse sentimento e dar um mero passe, ser um mero instrumento naquele momento? Então, vamos lembrar que no momento do passe, o médium deve estar em oração. Então, se você está ali com a mão estendida, está orando, começa a sentir o que a pessoa, o que o espírito está ali passando, você deve intensificar a oração, firmar o pensamento, pedir ajuda da espiritualidade. Porque se você sente
a necessidade, é para você poder ajudar. Mas, como você mesmo diz, no início todos nós somos aprendizes. Com o tempo, com a experiência, com o exercício, você vai se conter, vai se educar para poder ajudar com efetividade. Vamos imaginar aí um médico iniciante. A mesma coisa. Ele está lá no pronto-socorro, chega um paciente que sofreu um acidente grave, com sangue escorrendo. Às vezes o iniciante fica desesperado com aquilo, sem saber o que faz. Os mais frágeis choram, passam mal. Mas isso é o iniciante. Com o tempo, ele vai adquirindo uma certa estabilidade emocional, o entendimento para poder ajudar. Então é assim, Cleomara, o começo é assim, com o tempo você se torna segura e vai poder ajudar mais. Não existe algo milagroso que vai tirar isso de você. Não tem um comprimidinho que você vai tomar, agora eu não sinto mais a influência. Porque o médium tem que sentir. O Divaldo conta que no começo da mediunidade dele, ele ia no velório e chorava mais do que a viúva. E ele ia no casamento e ficava mais eufórico que os noivos. Por quê? Porque as emoções vinham né, aos montes para ele e ele não sabia lidar com isso. Mas, com o tempo, se tornou um médium mais seguro. Então, nós precisamos ter calma, saber que isso é natural e ir trabalhando a nossa intimidade. Como eu disse, é no dia a dia da nossa vida que nós equilibramos as nossas emoções. Então, às vezes, eu sinto uma influência muito grande porque aquilo tem a ver comigo também. Havia uma companheira nossa que na vida dela como pessoa, ela era extremamente emotiva e chorona. Qualquer coisinha era motivo de chorar, né? Chorar de lágrimas a escorrer. Né? Então, quando o espírito se manifestava por ela, e era o espírito sofredor que chorava, ela potencializava o choro, o que tornava o diálogo mais dificultoso, né? Mais difícil. Então, nós precisamos trabalhar também a nossa intimidade, porque quanto mais equilibrado eu for nas minhas emoções e nos meus sentimentos, mais fácil vai ser eu conseguir contornar essas situações. Deixa eu ver que alguém fez uma pergunta pelo chat. Isso, fui eu. Boa noite. A Vitória, né? O Isso. animismo é comum em reuniões mediúnicas, no início desse médio principalmente. Olha, Vitória, o animismo propriamente dito, ele é mais raro. Porque percebamos, né, a pessoa, o participante, ele vai buscar um conteúdo de vidas passadas. Quando nós reencarnamos, nós passamos pelo esquecimento. Então, esse conteúdo de vida passada precisa ser muito forte, estar já interferindo na vida do participante na atualidade, para que naquele momento quase que hipnótico da reunião, o estado alterado da consciência leve-o a trazer esse conteúdo. E as catarses também. As catarses, quando numa reunião mediúnica bem equilibrada, que todos passaram pelo estudo, você sabe se a pessoa está mais ou menos equilibrada para participar. Então, é mais raro acontecer. O que acontece muito é o que nós chamamos de interferência. É o nosso conteúdo pessoal estar atrapalhando, modificando, deturpando aquilo que o espírito está passando para nós. No começo é normal, por exemplo, 90% ser do médium, 10% do espírito. Mas com a educação, com o exercício, essa proporção vai mudando. O ideal é nós chegarmos lá, 90% do espírito e 10% do médium.
Mas isso é só com o tempo mesmo que a gente vai conseguindo. É A só gente, o autoconhecimento mesmo, né? o autoconhecimento vai ser determinante para a gente conseguir isso. Mas Entendi. o exercício mesmo é que vai ajudando a você se perceber, se entregar ao fenômeno, né, e ajudar o médium com fidelidade. Entendo. Porque, na verdade, eu estou fazendo essa pergunta porque eu já tive algumas experiências mediúnicas em que eu tinha todo o sentimento e que eu conseguia perceber que aquilo não era meu, mas não necessariamente eu deixava de sentir aquilo como algo. É muito sutil a diferença entre o nosso e o do espírito, né? Então, é justamente conseguir identificar essa diferença que, para mim, é a maior dificuldade, até mesmo no dia a dia, né? De conseguir diminuir a minha abertura do meu pensamento, vamos dizer assim, né? Então, você falou do autoconhecimento, e Uhum, basicamente é isso. Porque vamos imaginar, está tudo bem no seu dia a dia. De repente surgiu uma raiva. Então, se você está atenta a como você pensa, como você sente, e a sua vida, você vai dizer uhum, assim, de onde veio essa raiva? Porque eu não briguei com ninguém, eu não estou pensando em ninguém. Essa irritação interna não é minha, porque eu me autoconheço. Então, é exatamente isso. Eu tenho que me conhecer e me fortalecer para trabalhar as minhas dificuldades no dia a dia. E a Mayara está perguntando a respeito disso. Como é que eu faço quando eu estou no trabalho, na rua, na escola, na família, e sinto esse envolvimento? Então, aí entra novamente o conhecimento, entra a prática da oração, a prática da ligação com os meus mentores. O médium, como diz o Herculano Pires, ele é um ser interexistencial. Ele não vive simplesmente pensando nas coisas humanas. Ele também pensa no aspecto espiritual da vida. Então, ele precisa colocar isso como uma realidade. Eu sou espírito imortal, eu sou um intermediário da espiritualidade. Eu posso sentir isso. Então, o médio iniciante começa a ter essa atração, esse envolvimento. O que é que ele precisa fazer? Percebeu, não deixar intensificar, porque às vezes você fica curtindo, né, aquela raiva, ou aquela dor, aquela emoção, aquela tristeza. E nós temos uma tendência a maximizar isso na nossa vida. Então, nós não podemos deixar que a raiva intensifique, não podemos deixar que a tristeza cresça, né, o desânimo aumente. Identificou uma pontinha, né, uns grãozinhos de alteração em nós, procuremos reverter. Como? Oração, leitura. Se não está conseguindo, pede ajuda para alguém. Vamos orar junto comigo aqui em casa, se a família ajuda. Está mais difícil? Liga para alguém do centro, mentaliza o mentor. Com o tempo, isso vai se acalmando e vai deixando de ocorrer no nosso dia a dia. Pessoal, 9 horas. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa para nós podermos encerrar.